Oi pessoal, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série de mensagem a respeito da volta do Senhor Jesus, o que a Bíblia diz sobre a volta do Senhor Jesus. Nós terminamos o capítulo 21 de Lucas, até onde o Senhor Jesus explicou sobre a sua volta, e depois na continuação da explicação do Senhor Jesus, e se você ainda não viu, você pode ir lá no canal e clicar. São 3 partes explicando, 3 vídeos explicando sobre a volta do Senhor Jesus, segundo Lucas 21. Lembrando que Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 13 também trabalha esse mesmo assunto, essa mesma situação, onde os discípulos, diante do Monte das Oliveiras, eles perguntam para Jesus que sinais haveria da destruição do templo, que sinais haveria dos finais do tempo e da gloriosa volta de Jesus. E aí Jesus responde então essas 3 perguntas, e hoje eu queria trabalhar com vocês a conclusão que Jesus ele deu aos discípulos a respeito desse assunto, porque o Senhor Jesus usava muito parábolas, coisas terrenas do cotidiano para explicar as coisas do reino. Isso ajudava muito no entendimento dos discípulos e ajuda também o nosso entendimento. Quando Jesus falou sobre a sua volta, no grande e terrível dia do Senhor, em que o Senhor aparecerá nas nuvens e ele vem para julgar e ele vem para recolher os seus, muito claro ali nessa passagem bíblica de Lucas 21, em Mateus 24, que também fala do mesmo assunto. Mateus ele é muito mais detalhista nessa questão das parábolas. Então nós vamos para Mateus para estudar. A primeira que Jesus trabalha para concluir o ensino sobre a sua volta, Jesus diz assim, no versículo 32 de Mateus 24: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, você sabe que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, sabem que está próximo às portas. Então haveria sinais. Eu consigo perceber quando a figueira começa a renovar os seus ramos e as folhas brotarem, fica claro para mim que está chegando então um verão e que logo ela vai dar frutos. Assim também a volta do Senhor Jesus para aqueles que são de Deus e estão esperando, aguardando a sua volta, vai ser muito claro o sinal. Ninguém tem dúvida de que está chegando o verão quando a figueira começa a brotar. Assim também, aqueles que são de Deus não terão nenhuma dúvida de que o reino de Deus está se aproximando com sinais, porque vai estar alerta, observando. E aí Jesus disse assim, versículo 34, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. As palavras do Senhor é fiel. Se ele disse, então nós precisamos atentar para a sua palavra e tomarmos posição como os cristãos. E essa parte aqui que ele fala que não passará essa geração sem ver acontecer. Jesus está respondendo para os discípulos a questão da destruição do templo. Os discípulos tinham essa preocupação. O templo era um referencial religioso para o judeu. E o templo foi uma conquista que eles demoraram muito tempo para conseguir. E vocês lembram dessa passagem que os discípulos elogiaram a construção do templo. E Jesus está dizendo assim, alguns de vocês dessa geração vai enxergar e vai ver acontecendo a destruição do templo. É isso que Jesus está dizendo aqui nessa passagem. Não passará essa geração sem que vocês vejam isso acontecer. E realmente nós sabemos que 30 e poucos anos, quase 40 anos depois, acontece a destruição do templo. O apóstolo João vai escrever o Apocalipse e as suas cartas e também o seu evangelho depois do ano 90, entre 85 e 90 até 95 depois de Cristo. Então João, por exemplo, foi um que presenciou, que estava ainda vivo quando aconteceu essa destruição do templo. Não estava provavelmente presente lá em Jerusalém, ele não precisou fugir, mas ele estava em Éfeso pastoreando a igreja
com certeza a notícia chegou até ele. Além disso, muitos cristãos estavam lá em Jerusalém quando isso aconteceu, sabiam dessas palavras de Jesus, e segundo os pais da igreja que escreveram sobre a igreja do primeiro século, esses cristãos, quando viram o cerco, quando viram Roma chegando com seu poderio de exército, eles então fugiram e conseguiram escapar daquele momento tão terrível que marcou a humanidade, um massacre que aconteceu ali em Jerusalém. E desse massacre destruíram um templo. Até hoje não foi reconstruído ainda o templo. No lugar do grande templo de Jerusalém está a mesquita muçulmana. Então o Senhor Jesus, ele disse, ele contou o que iria acontecer naquela geração, no capítulo 21, mas ele contou também o sinal que antecederia o final de todas as coisas. E esses sinais que antecederiam os finais de todas as coisas nos inclui. Então, o Senhor Jesus deu dica do que antecederia o grande dia do Senhor. Aí essa palavra é para nós. E ele disse, assim como vocês observam a figueira, observem também os sinais que eu dei para vocês. Quando todas essas coisas começarem a acontecer, lembram dos sinais? Guerra, fome, pestes, doença, irmão contra irmão, reino contra reino. Tudo isso iria se agravar no decorrer do tempo. Quanto mais próximo tiver o final, mais vai se agravando esses acontecimentos. Vai potencializando terremotos, guerras cada vez serão mais terríveis até que venha o grande dia do Senhor. Eu saber disso é para que eu fique com medo? A Bíblia me relatou isso para me pôr em pânico? Não, pelo contrário. É para você saber que há um Deus que está controlando, que sabe de todas as coisas. Nada foge do controle do nosso Deus. E esse alerta é para olharmos para o Senhor, santificarmos mais a nossa vida, nos preparar e ter a segurança. O meu Deus está cuidando de tudo e eu sei que vai ficar tudo bem. Deus abençoe você e até a próxima, se Deus assim permitir.